Amanhã, dia 14 de outubro de 2023, ocorrerá um fenômeno natural no Brasil que só foi possível ser visto aqui no dia 24 de abril de 1995. Portanto, um evento extremamente raro e muito lindo que vai pegar muitos de surpresa amanhã, dia 14 de outubro. Para você compreender o que eu estou falando, acompanhe até o final desse vídeo. Primeiramente, eu peço a você que se inscreva no canal, no botãozinho aí embaixo escrito inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações para você receber sempre novos vídeos aqui no canal. Meu nome é Richard Ferreira, sou formado em Geografia e quero dizer que é um prazer estar mais uma vez gravando um vídeo para vocês, principalmente para falar desse evento extraordinário que é o eclipse solar. Então, quero anunciar para vocês que amanhã, a partir das 3 horas da tarde, estaremos fazendo uma live aqui no canal para acompanharmos esse fenômeno extraordinário que é o eclipse solar, que será possível ver aqui no Brasil, principalmente na região Nordeste. Então acompanhe comigo e vamos compreender o que será esse eclipse solar e como é que ele vai ser. Bom, então amanhã a gente terá dois destaques. Primeiramente, o nosso Sol, tá? E também nossa Lua. Esses dois pontos serão muito observados amanhã no Brasil. Primeiramente, lembrar que a Lua, nosso satélite natural, não tem luz própria. Então, o que acontece é que a gente consegue enxergar ele. A luz do Sol vem, bate na Lua e a gente consegue ver o clarão, consegue ver a luz que está batendo na Lua, sendo refletida. Por exemplo, é igual você à noite, que vai entrar no seu quarto, e você liga a luz, e você consegue ver as paredes do seu quarto. É basicamente como se a luz do seu quarto fosse o Sol, e ele envia essa luz que bate na parede, e você consegue enxergar as paredes. Tá? Então é como se a Lua fosse a parede. Então, o que é que vai acontecer amanhã, Richard? Basicamente, é quando a Lua vai ficar entre a Terra e o Sol, causando uma sombra na Terra. Por exemplo, nessa imagem ilustrativa aqui em cima, a gente vê a Terra, essa bolona aqui, tá? Lembrando que é só uma imagem ilustrativa, o tamanho não é proporcional, tá? A gente vai ter no meio, essa bolinha pequena, a Lua, e essa bola laranja, o Sol, tá? Então, o Sol está enviando sua luz, que pega na Lua e depois causa uma sombra na Terra. Mas por que é difícil ver esse fenômeno? Primeiramente, porque ele só ocorre em algumas pequenas faixas da Terra, ou seja, só é visível para poucas pessoas. Por quê? Para vocês terem uma ideia, dentro do Sol caberia aproximadamente 110 terras. Então, o diâmetro do Sol é de aproximadamente 1.392.700 km, enquanto a Terra só tem 12.742 km de diâmetros. Então é muito menor. Caberia aproximadamente 110 terras dentro do Sol. Já se comparar a Terra com a Lua, caberia aproximadamente 4 luas dentro da Terra. Então a Lua é bem menor do que a Terra. Então a Lua só vai ter aí aproximadamente 3.474 quilômetros de diâmetro. Ou seja, cabendo aproximadamente 4 luas dentro da Terra. Então a Lua é bem pequena em relação à Terra e muito menor ainda em relação ao Sol. Então, por isso, a sombra da Lua é bem menor do que a Terra e só vai ser possível ser enxergada ali aproximadamente 300 quilômetros de um ponto a outro na sua faixa que vai ser percorrida na Terra, tá certo? Além disso, a velocidade da Terra e da Lua são imensas. Então, esse é um fenômeno que ocorre muito rápido, tá certo? Então, para você ter uma ideia, a velocidade que a Lua gira ao redor da Terra é de mais ou menos 3.700 km por hora. Enquanto a Terra gira em torno do seu próprio eixo, a aproximadamente 1.650, 1.700 km de velocidade. Então, é um fenômeno que ocorre muito rápido e só ocorre em uma pequena faixa da Terra, tá? Lembrando mais uma vez que amanhã, às 3 horas da tarde, teremos uma live aqui no canal para acompanharmos junto esse fenômeno extraordinário que é o eclipse solar. Continuando, existem 3 eclipses solares diferentes. O primeiro eclipse é o eclipse parcial.
é o eclipse que vai cobrir apenas uma parte do Sol. A outra será visível. Então, a Lua só vai cobrir uma parte. Outro eclipse é o eclipse anular. Ou seja, a Lua vai cobrir o Sol, mas não vai conseguir cobrir as bordas do Sol. Então, vai cobrir só a parte central e a gente vai conseguir ver as bordas laranjas. E o último eclipse é o eclipse total, que é quando a Lua vai conseguir cobrir o Sol por inteiro. Qual é o eclipse que vai ocorrer amanhã? É o eclipse anular, que vai ficar o anel de fogo, ou seja, as bordas do Sol visível. Portanto, esse eclipse não pode ser observado a olho nu. Você não pode olhar diretamente para o Sol, porque você vai ficar cego. Ah, Richard, mas eu já olhei para o Sol. Se você olhou para o Sol, você perde sua visão, nem sempre é de imediatamente, pessoal. Você vai perdendo sua visão ao longo de dias, semanas ou até meses, tá certo? Então, você vai perdendo aos poucos sua visão. Então, não olhe para o Sol a olho nu. Compre um filtro daquele de máscara de soldador. É baratinho, é R$3 e pouco. Você comprando, você vai conseguir ver o Sol a olho nu, tá certo? Então, amanhã a gente vai ter um eclipse anular. Além disso, é importante lembrar que não é porque vai ocorrer um eclipse anular que você conseguirá ver ele anular. Porque existe uma coisa bem simples. Como eu já falei para vocês, a Lua ela é bem menor do que a Terra. Então, se você tiver aqui, por exemplo, nessa parte de cima da Terra, só um exemplo, tá, pessoal? A Lua não vai conseguir cobrir todo o Sol, tá? Então, você vai acabar vendo só metade ou algum trechinho do eclipse. Se você estiver mesmo na parte central aqui, onde a Lua está, ela vai cobrir completo você vai conseguir ver o eclipse anular. Se você estiver na parte de baixo, também você vai conseguir só ver partes. Ou até nada, tá? Então, ó, aqui tem um exemplo. Ó. Se estiver muito para cima, você não vai ver nada. Se você vai descendo, onde mais próximo da Lua vai passando, você vai conseguir ver parte até ficar na parte central, que a Lua vai passar ali cobrindo o Sol, tá certo? Então, mesmo que você saiba que vai ocorrer o eclipse, pode ser que você nem veja a Lua, porque ela é bem menor do que a Terra, e a sombra não vai conseguir cobrir toda a Terra. Pode ser que você veja só parcialmente, tá certo? Então, o que é que a gente vai ver amanhã? A gente vai ver esse Sol aqui, pessoal. Ó. A gente vai ver a Lua cobrindo a parte central do Sol e as bordas sendo visíveis. Portanto, o céu vai ficar laranja, tá? Não vai cobrir o Sol por inteiro, porque a Lua está próximo do Sol. E assim, não vai ser possível cobrir o Sol por inteiro, porque o Sol é bem maior do que a Lua. Então, ela vai estar mais próximo do Sol, o Sol vai acabar mostrando suas bordas. Quando a Lua está mais próximo da Terra, aí sim fica o eclipse total, porque aí a luz do Sol vem e a Lua consegue cobrir essa luz por inteira, tá certo? Então, amanhã a gente vai ver esse eclipse anular. Ocorrerá a partir das 3h30 da tarde aqui na Paraíba. Portanto, nossa live começará às 3 horas, já para a gente ficar ali na espera, na ocorrência desse fenômeno sensacional que é o eclipse solar. Tá certo? No mais é isso. Peço que acompanhe nossa live amanhã. Se inscreva no canal, ative as notificações, que é muito importante no nosso trabalho, é muito importante no nosso crescimento. Agradeço de coração. Estamos quase chegando aos 10 mil. E quando chegar aos 10 mil, também faremos uma live aqui no canal, comemoração a esses 10 mil inscritos. Agradeço de coração, valeu e fiquem com Deus. Valeu!